If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to... Para a criação do Homem-Cavalo, que é o espetáculo mais recente, a gente fez, no primeiro ano de projeto, uma série de encontros e capacitações. Então, o projeto previa capacitação para dramaturgia, para direção e de interpretação, e algumas coisas relacionadas à criação corporal. Então, a gente fez uma sequência de oficinas com o Luiz Ferron, para a parte de criação corporal, com a Georgette Fadel, encontros de direção, criação, esse olhar de fora. Eles são muito diferentes dentro de cada processo, porque eles seguem a dinâmica de cada processo. Então, por exemplo, o Higiene foi um processo de ensaio bastante pesado. A gente ficava aqui 6 dias por semana, 10, 12 horas, né? Porque foi também, a gente estava chegando na vila, a gente estava entendendo esse lugar, estava muito obcecado por isso aqui. Era um processo muito caudaloso, com muita pesquisa, muito material. E aí as provocações eram inúmeras, porque a gente tinha que criar, o espetáculo é itinerante, então a gente criava cenas em vários dos prédios aqui, e experimentava com as provocações do Lube. E foi um processo que começou muito solitário, né? Quer dizer, cada um criando as suas cenas, e depois ele foi, conforme os personagens foram sendo criados, a gente foi começando a criar relações, e aí foi trabalhando em duplas, em trios, mas os processos são muito heterogêneos, né? Alguns são mais dilatados no tempo, outros são menos, não tem muita regra. Normalmente se inicia com interferência, com proposições dramatúrgicas, ou seja, como a gente começa a abordar um aspecto da história a ser contada. Mas ele é feito a partir do depoimento pessoal dos atores, a partir de improvisações, a partir de workshops que os atores trazem para responder questões sobre a temática. Então, esses workshops são sempre feitos em cena, ou seja, eu trago uma cena que eu tento explicar aquilo que eu entendo daquele assunto, ou como eu responderia aquela questão. Enfim, o processo é um pouco criado nesse conjunto de proposições e propostas de todos os criadores. As propostas podem vir de uma iluminação, por exemplo, uma proposta de um grupo de estagiários que estejam fazendo um processo de iluminação com o iluminador, que é o Guilherme Bonfante. As propostas podem vir de uma ação do pessoal que está pensando a cenografia, enfim, ou a direção de arte, né? Na verdade, o tema ele é vivo, né? Ele foi se transformando conforme a nossa vivência aqui dentro. Vendo a realidade do espaço, vendo que a questão mais gritante era a miséria, né? Esse refúgio de trabalhadores que sequer conseguem arranjar um bico por morar aqui no Arsenal. Então a gente começou a se esbarrar e o tema não era exatamente aquilo que a gente estava pensando. Nós ficamos muito tempo flutuando para buscar esse tema, desestimulados, porque a gente não achava qual era a questão central. E aí uma série de estudos foi o que acabou, esses estudos teóricos mesmos que a gente fez, que acabou desembocando, a gente falou, não, é isso, a gente vai radicalizar em algumas propostas. E aí foi a exploração do trabalho, né? A animalização desses homens que estão aqui, esses puxadores de carroça, né? Enfim, desses homens, nós também, todos nós, né? Nossa situação junto com esses caras, quais são essas diferenças entre nós e eles. Enfim, foram esses estudos que a gente chegou na temática da exploração. Geralmente, a gente parte de um tema muito amplo, né, que é fruto de discussões assim, sobre o que queremos falar agora. E a gente geralmente, nessas primeiras conversas, a gente chega num tema que é amplo. E aí, partindo desse tema amplo, a gente começa uma pesquisa, e aí dentro dessa pesquisa a gente acaba se deparando com um recorte possível para falar desse tema. Queríamos falar de Casa no Higiene e nos deparamos com a crise da habitação coletiva no Rio de Janeiro no final do século XIX, quando eles botaram abaixo todos os cortiços.
Então esse recorte virou o recorte para se falar de casa. Parte de um tema amplo e vai achando o recorte durante a pesquisa. São processos diferentes. Mas normalmente a gente faz a gente chama de fórum artístico, onde a gente coloca todas as questões dos trabalhos anteriores, o que a gente abordou, o que a gente, como foram os resultados satisfatórios e não satisfatórios. E com isso a gente começa a levantar projetos de vontades pessoais de cada elemento do grupo. E a partir disso a gente consegue reunir temas e vontades coletivas. E assim a gente continua os processos novos. O meu processo de direção com eles, ele foi muito, até então ele foi muito livre. Por quê? Porque nós estávamos, na verdade, numa questão de onde iríamos apresentar, ou seja, qual era o nosso espaço físico, qual era o local. Então, como nós não tínhamos essa definição espacial, eu os deixei muito livres no sentido de criar as cenas. Isso foi bom, porque eles puderam apresentar os vários olhares também de direção deles a partir das cenas. Quando você está no processo colaborativo, você é um pouco o ator, o intérprete. Ele é um pouco diretor, ele é um pouco dramaturgo, ele é um pouco ator no momento da criação, né? Na primeira fase, porque na segunda fase eles serão somente atores e aí terão os olhares de fora definitivos. Nesse processo de direção, eu focalizei muito na percepção deles enquanto intérpretes, ou seja, eles vão apresentar as cenas. Qual é o trabalho do intérprete que está sendo proposto? É um trabalho mais físico, é um trabalho mais vocal, é um trabalho mais coreográfico. A única coisa que eu sempre pedi para eles é que eles deixassem claras as propostas que eles traziam, né? Sempre do ponto de vista do intérprete, já que nós não tínhamos um espaço definido. O que eles trazem, na verdade, muito forte, atualmente, é a questão musical e a questão corporal. Ou seja, como o intérprete pode agregar esses elementos sem que a dança pareça uma coreografia e sem que a música pareça um elemento cênico, um elemento da encenação, um elemento da interpretação. Então eles têm buscado esses caminhos no intérprete, como eles podem, na verdade, assimilarem o canto e a dança dentro do teatro feito por eles mesmos. Essa é a grande questão deles. Muito da proposta um pouco da encenação, né? Mas também é um processo de pesquisa. Quer dizer, os caminhos que a gente vai encontrando na pesquisa para determinar a abordagem daqueles temas também influenciam no processo da escolha interpretativa. Também ela tem a ver com a história que a gente quer contar. Na verdade, a gente brinca que a gente não tem, tirando a ideia do espaço histórico não convencional e da interatividade, essas duas questões são presentes nos três trabalhos. E a gente hoje pode dizer que elas são caras ao grupo e talvez elas possam se configurar numa espécie de linguagem do grupo. Mas tirando essas duas coisas, a gente não é um grupo que tem uma técnica de interpretação ou que tem uma determinada pesquisa corporal. Conforme as necessidades de cada peça, as necessidades da história que a gente quer contar, a gente busca um treinamento que vai nos ajudar para aquilo, né? O processo é um processo de colaboração, colaborativo. Todos os atores, todas as pessoas do processo de criação participam dessa construção dramatúrgica. Quer dizer, a palavra final, a proposta final é o dramaturgo quem vai colocar, mas ela é interferida, ela é
atravessada por propostas de todos os criadores, os colaboradores. O que a gente gosta de ter e sempre pede, e quando a gente procura um dramaturgo, são critérios a escolher um dramaturgo, é que ele seja participativo, ele seja colaborativo, ele participe do processo de criação de ensaios, ou seja, que ele assista os ensaios. A gente não gosta de um dramaturgo que vem com o texto pronto e nos entregue e acaba a função dele. Eu acho que o dramaturgo ele tem que estar sendo alimentado pelos atores e os atores alimentados pelo dramaturgo. Fez a gente chamou de coordenação de dramaturgia. Então, na verdade, ele era mais um provocador, né? Ele vinha se contrapondo a algumas coisas que a gente trazia, outras ele vinha salientando aquilo que a gente precisava para o material, mas ele foi mais um coordenador, um olhar de fora que acompanhou esse núcleo, né, que era formado por 4 pessoas. Do Homem Cavalo, a dramaturgia foi criada a partir de uma série de componentes. Então, algumas cenas que a gente, e alguns jogos que a gente aproveitou lá do primeiro projeto que a gente fez aqui. Então, tinha algumas cenas que eram intervenções lá embaixo que a gente fazia, e isso foi parar no roteiro final do espetáculo. Algumas intervenções que a gente fez lá embaixo, por exemplo, com um tema determinado e os moradores participavam, uma espécie de teatro-fórum, não foi um teatro-fórum. A gente cria os textos realmente colaborativamente. Não é fácil, né? O que acontece é que durante o processo a gente vai tendo uma série de estímulos, né, dados pelo Lube, que é o diretor, enfim, uma série de provocações, e a partir dessas provocações esse texto vai surgindo. Essas provocações fazem com que a gente vá levantando o material dramaturgo. E aí o Lube tem um pouco essa função de olhar de fora e meio que com todo esse material criado, ele traz uma proposta de encadeamento disso. Para esse grupo, eu estou pensando em como encontrar um meio termo. A palavra meio termo em arte eu acho péssima, mas assim, a minha busca é como construir um texto que proporcione esse espaço da fábula e que ao mesmo tempo tenha um espaço pro fragmentado, contemplando a fábula. Essa é a minha pergunta, essa é a pergunta que eu faço a mim. Que argumento eu posso estabelecer que proporcione isso para o grupo? Né? Quando eu digo isso não é porque eu quero agradá-los, assim, no processo colaborativo não é isso, né? Você agradar os outros. O processo colaborativo é você perceber o material apresentado e como unir esse material, sendo fiel, na verdade, ao próprio processo. Né? Porque eu não posso estabelecer aqui assim, o processo colaborativo, eles trazem cenas e eu monto isso da maneira como eu quero. Eu uso isso da maneira como eu quero. A questão é, eu uso isso da maneira como eu quero, dentro da fidelidade do próprio processo.